explicar o Corinthians aí, tem o VT do Corinthians, vamos lá. O primeiro a chegar, Antônio Oliveira repete o mesmo ritual todo santo dia no CT Joaquim Grava. Como só foi contratado em fevereiro, o português tenta diminuir o tempo que foi perdido antes do início da temporada e conta com um aliado. O Antônio tem idade mental de 22, 23, ele brinca com todo mundo, enche o saco de todo mundo. A gente faz os rondos ali antes de começar o treino, ele tá brincando com a gente, tá lá jogando com a gente, então é um cara que para essa relação grupo, comissão, ele sabe fazer essa intermediação muito bem. Nesse papo exclusivo com a Band, Ranieri revelou que Antônio ligou para ele antes de aceitar o convite do Timão. Os dois trabalharam juntos no Cuiabá no passado. Em momento algum eu tive receio de conversar com ele e falar, não, o grupo é bom. Ele me ligou, né, antes de vir para cá perguntando e tal, e como é que é e tal, como que são como pessoas. Foi a primeira pergunta dele foi essa. E aí eu falei, não, o grupo é sensacional, eu acredito que vai receber vocês muito bem, vindo da comissão. O volante também abriu o jogo sobre a resenha na intertemporada alvinegra, sendo que os atletas estão dormindo no CT ao longo dessa primeira semana. Momento para se aproximar da comissão e aumentar o entrosamento com a galera. A gente se junta para jogar bilhar, para jogar baralho, jogar videogame junto, então é algo que fortalece, né, que une, aumenta essa conexão entre nós jogadores, então... lógico, a gente prefere ficar perto da família e tudo, mas a gente entende que é necessário também, que precisa desse tempo aqui com todo mundo para a gente poder criar essa conexão entre nós também. Esse cara aqui do meu lado, ele não lidera só os quesitos defensivos no Corinthians, e sim entre todos os atletas que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos, 27 desarmes, mais 24 interceptações, somando ao todo 51 ações, além de outras 87 ações criadas e defendidas pelo Ranieri. Cara, são muitos números bons em pouquíssimo tempo, né, Ranieri? Conta pra gente um pouquinho desse teu início estrondoso no Corinthians. Eu fico feliz, né, pelos números, fico feliz pelo resultado. Eu sou um cara que me entrego totalmente, independente de qual função eu vou fazer, de qual momento do jogo eu esteja. Espero aumentá-los também, né, lógico. E desde já também o lado da melhora, né, a gente pensar também no lado ofensivo, tentar fazer um golzinho, alguma assistência. Isso também pode ajudar bastante. Um cara que passou por muitas dificuldades para chegar onde chegou. Nasceu em Baixa Grande, no interior da Bahia, e por pouco não desistiu do futebol. A gente dormia embaixo da arquibancada, às vezes não tinha comida suficiente pra gente que era do sub-20, né? Comer, tinha que esperar o profissional, enfim. Mas é algo que foi importante para mim, foi algo que me ensinou muito e me moldou para chegar aqui até hoje. Dinheiro era problema no passado e no Corinthians até pouco tempo atrás também, até a diretoria conseguir acertar os atrasos de direito de imagem. Lógico, influencia no dia a dia nosso, a gente, você tem que fazer planos para sua vida, você merece aquilo. E quando está atrasado, quando tem alguma coisa para trás, você sempre pensa nisso. Mas quando as dívidas são sanadas, todo mundo está ali na mesma conexão, diretoria, comissão, jogadores. Esse lado, quando está tudo zerado, tudo certinho, lógico que influencia o ambiente para o lado positivo também. Com o bolso em dia, fica a expectativa para a volta dos lesionados. Paulinho treinou com bola, já na parte final da recuperação, assim como o Igor Coronado. Fausto Vera e o lateral Palácios estão na chamada transição parcial. O único no DM mesmo é o volante Maicon. O Timão fechou um amistoso contra o Londrina no Paraná, dia 27. Aí, foco total na estreia da Sul-Americana, em 2 de abril contra o Racing no Uruguai. Ranieri, é claro, tá mais do que confirmado. Um verdadeiro torcedor em campo, que até canta com a Fiel durante as partidas. Tem o hino, né, e eu gosto muito daquela parte que começa, que eles cantam, aí na pausa, Timão, 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 a torcida inteira canta essa partezinha. Eu falo sozinho no campo, junto lá. Bem rapidinho. O Ranieri, o que você pensa, Marília? Por enquanto, é a melhor contratação do Corinthians na temporada, da janela. Igual. Foi o melhor jogador do curto período em que o Mano teve esse ano no Corinthians, menos de um mês, né? Foi demitido no final de janeiro. E é o melhor jogador, é uma referência. O Corinthians teve problemas, inclusive com as vitórias com o Antônio Oliveira,
quando o Ranieri não jogou. Agora, olha que coisa surpreendente. Um time que não tem um 5, contrata um 5, o time começa a ter um pouco mais organizado. Não é surpreendente? É muito surpreendente. Nossa, que gênios. Nossa, Você acredita no Antônio Oliveira, Lívia? Eu torço por ele, sim, Neto. Eu fico na expectativa. O pouco tempo que ele chegou e mostrou trabalho, ele já conseguiu apresentar um Corinthians diferente, né? Que deu um ânimo para a torcida. O cartão de visita foi bom. Agora, o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que é cruel, é longo. O Corinthians ainda está nesse processo de reestruturação, mas eu fico na torcida por ele. Mas aí vem o que vocês falaram, né? Rapidinho, que é a condição para o treinador. Porque o treinador teve uma proposta do Atlético Mineiro. Ele não aceitou. A sogra dele faz. E foi o Melito, zagueirão, foi lá para o Atlético Mineiro, fez contrato 2 anos. Você jogou com o Melito, não jogou? Joguei no Barcelona. Ah, mamãe. Eu senti Ai, mamãe. Eu estava vendo as características do Milito. Vocês vão ver tal só. Clube pediu demissão, tal clube pediu demissão, tal clube pediu demissão. Vamos lá, que o Corinthians tem que fazer um bom ano, né? Tem que Daquilo fazer um grande ano, né? Eu acho que é importante. Não é nem ganhar título para mim, eu acho que fazer um ano digno, né? Isso. Da camisa do Corinthians, que é tão grande, né? Não pode passar essa vergonha. Não pode. Não pode. E aí, meu querido Pintado? O Corinthians está começando, né? É que está começando. Demorou. É um pouco tarde, né? Já passaram 3 meses do ano, onde todo mundo já se arrumou. Isso. O Corinthians está iniciando um trabalho. É pesado, o brasileiro vem por aí e vai ser bravo pro Corinthians. Vamos falar do Corinthians. Tema o estádio do Corinthians, né? A dívida com a Caixa. Carlos Vieira Fernandes, presidente da Caixa Econômica Federal, atualizou as negociações com o Corinthians para a quitação da Arena. Em fevereiro, o clube se reuniu com autoridades em Brasília para uma aproximação da nova gestão em busca de um acerto definitivo com o banco. De acordo com a apuração do GE, a dívida do Corinthians com a Caixa pelo financiamento do estádio é de 706 milhões de reais atualmente. Até o momento, a nova diretoria alvinegra não formulou uma nova oferta de quitação do financiamento do estádio. Nós temos aqui a declaração, a fala do presidente da Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira Fernandes, falando sobre a Arena do Corinthians. Está aí na tela, com arte tudo na tela. Para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, abre aspas, para o presidente da Caixa. Na realidade, o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida. No início de fevereiro, a Caixa recusou uma proposta apresentada pelo clube para o pagamento do débito de mais de 700 milhões de reais referentes ao crédito cedido pela estatal para o pagamento das obras. A tentativa de acordo foi costurada pela antiga gestão, presidida ainda por Duílio Monteiro Alves. A intenção do clube era pagar pouco mais de 531 milhões de reais para zerar os débitos do estádio, oferecendo ainda 356 milhões de reais do acordo pelos naming rights do estádio. O restante, cerca de 175 milhões de reais, seria composto pela compra com 90% de desconto de dívidas que o banco teria que pagar a terceiros no longo prazo. A base da proposta está nesses títulos chamados de precatórios. Está aí, portanto, a explicação aqui, a Caixa esperando essa proposta do Corinthians, dessa nova gestão do Corinthians, e o presidente da Caixa admitindo que não houve ainda uma proposta, mas sim abriram diálogos para chegar num melhor termo para os dois lados. Está aí, portanto, ano passado essa notícia da quitação da Arena Corinthians caiu como uma bomba no noticiário do clube às vésperas da eleição. Já se passaram 5 meses da eleição do Corinthians até agora e nada chegou perto de ser resolvido. Vanderlei Nogueira e Flávio Prado. Bom, aí tem que cobrar 3 meses, né? 3 meses de nova gestão. Eu tinha recebido a informação de que já teriam formulado uma nova proposta. Houve realmente essa aproximação, a diretoria do Corinthians viajou a Brasília e eu imaginei que já tivessem colocado alguma coisa no papel. Pela informação agora, nada mais concreto, mais robusto foi colocado para discutir. A dívida vai passando. Se eu não estiver equivocado, nesse mês, março, o Corinthians tinha um acordo de pagar cerca de 25 milhões em relação a juros dessa dívida. Eu imagino que
tenha pago ou vai pagar, é um compromisso que tem para pagar, vai pagando os juros. Mas resolver a situação, uma nova fórmula de pagamento para tentar diminuir isso e um dia terminar, pelas informações, isso ainda não aconteceu. Bom, o Pedro, é fundamental que o Corinthians corra atrás de baixar essa dívida fortemente, né? Como o Vanderlei citou, você está pagando juros pesados, de repente você não consegue. Só com o que economiza de juros, você quitando a dívida, fazendo uma proposta para quitação, já dá para você tocar o time de futebol. É muito dinheiro, a dívida do Corinthians é muito alta e os juros são elevadíssimos. É legítimo que se faça isso, que se tente fazer. Eu espero, sinceramente, e aí qualquer zoação à parte, né? Eu espero que o Corinthians acerte a vida dele. Claro. Não é possível, porque essa condição... Se fosse uma empresa normal, isso eu acho errado, o futebol deveria ser tratado como empresa normal, o Corinthians era falido, estava falido, tinha quebrado. É que no futebol permite-se tudo, né? Mas estaria quebrado. Uma dívida absurda, um negócio impossível, inadministrável. Se você conseguir acordos, aí você começa a ter condição de administrar dinheiro. Claro, e aí você vai ter um momento de dificuldade mesmo. Claro, você vai. O Corinthians ele gastou errado por muito tempo. Então ele vai ter que se sacrificar por um período para poder pagar as dívidas que da administração anterior, não importa. Agora é o Corinthians. Tem que pagar e aí voltar à vida, voltar a respirar. Não dá para o cara viver, sabe, pagando juros e tal, não tem como fazer isso. É isso aí. Ô Pedro, tem uma notícia aqui. Claro. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, né? O Luiz Rubiales, aquele cara que, inclusive, fez assédio a uma moça da seleção feminina, lembra disso? Sim, verdade. Isso. Ele também está envolvido num escândalo de desvio de dinheiro numa empreitada da Federação Espanhola de Futebol, a Real Federação Espanhola. Ela criou vários eventos para serem disputados na Arábia, lembra? A Copa da Espanha e tal, não sei o quê. E, segundo as informações, houve um grande desvio de dinheiro nessa situação. A federação foi investigada pela polícia espanhola, 7 pessoas estão envolvidas, agora a casa do Rubiales também foi investigada e há um pedido de prisão para ele. Ele está na República Dominicana, disse que voltará voluntariamente para lá, mas 7 pessoas devem ser detidas nas próximas horas, inclusive o ex-presidente Rubiales, por esse escândalo na Federação Espanhola de Futebol. Informação importante, e ele continuou trabalhando na Federação Espanhola, mesmo com o caso... Mas depois saiu, né? Porque sim. Também por causa desse escândalo. A foi muito grande. Sim. Mas aí uma atualização importante envolvendo esse dirigente da Federação Espanhola. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Coisa rápida e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like falando do Corinthians. O Corinthians que iniciou aí uma espécie de intertemporada, já que está fora da fase final do Campeonato Paulista, né? Não se classificou à fase final. Tem essa data FIFA. E para não ficar muito tempo longe dos gramados, o Corinthians, por exemplo, hoje vai encarar o Santos na Vila Belmiro, em jogo treino, tá? O elenco do Corinthians viajou para o litoral. Hoje, no período da tarde, teremos aí um Santos e Corinthians em jogo treino e um amistoso contra o Londrina. Alô, José Manuel de Barros, hein? O Londrina vai enfrentar a equipe do Corinthians em amistoso a ser disputado no Paraná. Na próxima quarta. Hoje é só fechadinho lá, só entre eles. Eu acho que é só entre eles. Eu acho que, não sei se de repente a TV dos clubes vai transmitir esse jogo. Eu acho que é só entre eles. Eu acho que deve ser uma atividade fechada, né? Fechada. Não teria sentido, né? É, lógico. Fechada. Até porque o Santos está aí para disputar competição, decisão e tal. Não vai. Já pensou no Santos quando o pau come? Não dá, né? Não, é verdade. É muita rivalidade, né, Pedro? De repente, alguém se machuca. Eu acho que deve ser só um jogo treino. Aí é legal. Os caras têm que se manifestar, né? Os caras têm que fazer atividades, têm que se manter treinando. Aí arrumou um outro amistoso em Londrina e tal, um lugar onde tem mais palmeirense que corintiano, mas tem muito corintiano também. Tem muita gente torce para o time aqui de São Paulo lá, né? Na região. Bastante. E o Palmeiras é o time, pelo que eu sei, pelo que o Zé Manuel diz, é o time com maior torcida na região. Teve um jogo que o América Mineiro inverteu o mando, essa palhaçada que eu detesto, que era contra o Palmeiras, eles levaram lá para o Paraná, para essa região, exatamente para ganhar mais dinheiro. Vocês deram o mando dos caras aqui, ó. É na tua torcida e tal, tudo. E
E o Corinthians tem também muita torcida por lá, vai ganhar uma grana e tal. E botando o elenco para se movimentar, né? Tem que fazer alguma coisa. Tem que ter atividade, o Corinthians tem que jogar, tem que ter uma ideia do que vai rolar no Campeonato Brasileiro, onde ele entra numa situação complicada, né? Vai ter que provar, vai ter que mostrar alguma coisa além do que tem feito. Sempre é importante que um profissional agrade, né? Eu tenho informações de que o pessoal do Corinthians está gostando muito do Antônio Oliveira. Internamente, dirigentes, tudo bem, mas internamente dizendo que é um técnico antenado, muito trabalhador, de fácil relacionamento e que consideram competente. Então, esse é um destaque que eu queria dizer com relação ao Antônio Oliveira. Tomara que o Corinthians se ajuste dentro de campo e fora do campo. Eu sempre falo aqui, imaginem o Corinthians sem dívida ou com dívida administrável. A força do Corinthians, com a torcida que tem, com a grandeza do Corinthians, se não tivesse o aperto financeiro que todo mundo sabe que ele tem. Então, agora tem que ter paciência, a torcida também tem que ter paciência, todo mundo tem que ter paciência, porque isso não se faz com mágica, não tem varinha mágica nisso. Serão necessárias 2 ou 3... De volta à rádio, Vanderlei. Desculpa te interromper. De volta à rádio Jovem Pan, falando desse Corinthians que tem esses jogos, né? Jogo treino hoje contra o Santos na Vila e na próxima quarta o Londrina. E também falando aqui da questão financeira e o Corinthians já iniciando diálogos com a Caixa Econômica Federal para quitar o estádio, Vanderlei. Então, tomara que dê acordo, né? Seja bom para o Corinthians, seja bom para a instituição. É um banco, né? Um banco importante. É importante que dê certo. As tentativas que foram feitas não prosperaram, numa hora vai encaixar um acordo aí, uma negociação, um modelo de parcelamento que o Corinthians tenha condições de pagar. Eu dizia também que o trabalho do professor Antônio Oliveira, pelas informações, está agradando. É mostrado, é visto lá como um técnico trabalhador e competente, de fácil relação, enfim. Tomara que ajuste o Corinthians dentro e fora do campo. E eu concluía dizendo que o Corinthians seria... Imagine o Corinthians com as dívidas administradas ou com um valor administrável de dívida. Mas isso não se faz com mágica e será necessária uma longa caminhada aí. Aliás, acho que serão necessárias 2 ou 3, segundo os próprios analistas do Corinthians, boas e sérias administrações para chegar num ponto em que a dívida é aceitável para uma agremiação do tamanho do Corinthians. O Corinthians teve um superávit de 62,7 milhões de reais no mês de janeiro de 2024, segundo informou o clube em balancete divulgado nesta terça-feira. O resultado financeiro no azul tem relação direta com a venda de direitos econômicos de jogadores. Casos de Gabriel Moscardo, Ivan e Rony. Somente no primeiro mês do ano, o Corinthians teve uma receita de 108 milhões de reais com transferências. O endividamento do Corinthians segue em patamar elevado nas contas do clube. Soma dos passivos, menos o ativo circulante e o realizável a longo prazo, o saldo atual é de 910,3 milhões de reais. Até agosto de 2023, quando havia sido divulgado o último balancete, o valor era menor, 892,5 milhões de reais. Então, aqui informações importantes do balancete do Corinthians, o superávit em janeiro e essa situação do Corinthians com a Caixa Econômica Federal. Vanderlei. Eu continuo pregando aqui que o presidente Augusto Melo deveria, no final de cada mês, ele não fez isso, mas agora vai completar 3 meses, lá no final de março, deveria fazer uma apresentação usando o canal do clube, a TV Corinthians, o pessoal lá é competente, mostrando o que foi pago de dívidas da antiga gestão. Tem que ter pago alguma coisa, qualquer coisa ele tem que ter pago alguma coisa. Eu acho que é isso que ele tem que fazer, porque senão vai na mesma mesmice. Devemos, reconheço, vou pagar quando eu puder. Aí não tem jeito. Quer dizer, eu acho que primeiro tem que pagar as dívidas que ele fez até agora. Ele disse que está numa planilha que vai cumprir o pagamento corretamente. Ótimo. Se não aparecer ninguém batendo na porta, já é um grande passo. Mas tem coisa para pagar. As dívidas foram ditas por eles aí, os números são ditos pelos personagens do Corinthians. Então, pagou. É isso que a torcida quer saber. Todo mundo quer saber, puxa vida, aquela dívida está pendurada, não tem pão. Olha, essa foi saldada. É isso. Um balanço, não quis fazer mensal até agora,
Faz um balanço trimestral, tem mais uma oportunidade. Ou só vai mostrar alguma coisa quando a auditoria for encerrada. Eu acho que para essa doçura que poderia passar nos lábios da torcida, ele poderia fazer isso. Olha, esse mês já paguei tal, que eram contas de tal tempo. Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fausto Vera não está passando por um bom momento no Corinthians. Desde que chegou ao clube, ele não conseguiu corresponder às expectativas e tem sido alvo de críticas dos torcedores. Em 2024, o argentino jogou em 11 partidas, mas não entrou em campo desde o dia 2 de março, quando o Corinthians venceu o Santo André por 3-2. Ele entrou durante o segundo tempo nesse jogo, que foi comandado por Antônio Oliveira. Depois disso, Vera não foi relacionado para os jogos contra a Água Santa e São Bernardo devido a uma lesão. Espera-se que ele esteja disponível para a estreia do Corinthians na Sul-Americana no início de abril. Apesar de ter contrato até junho de 2026, uma postagem recente do jogador nas redes sociais gerou especulações sobre sua saída. Ele compartilhou fotos com seu empresário e uma legenda enigmática que dizia "Vamos juntos" e no que está por vir. Em outro post, Vera colocou a letra da música no Voy a Lorar dos Diablitos, com a frase "Se ha terminado o festival acabou". Isso levou os torcedores a comentar sobre uma possível transferência do jogador, que foi contratado por 25 milhões de reais do Argentinos Juniors. Alguns